A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou ministrar aqui uma aula sobre o segundo C da educação cristã, que é o C do conhecimento das doutrinas. Estou ministrando aí uma série de aulas apresentando os 4 Cs da educação cristã. Já ministrei uma aula sobre o primeiro C, agora essa aula é sobre o segundo C. O objetivo aqui dessas aulas não é só apresentar o que é o conhecimento bíblico, que é o primeiro C, conhecimento das doutrinas, o segundo C, conhecimento do assunto, conhecimento de didática, não é só apresentar, mas também entrar dentro de um assunto e se aprofundar nesse assunto. Então, na aula anterior, eu falei sobre o conhecimento bíblico e apresentei a interpretação das parábolas. Se você não acessou, acesse, tem no YouTube, tem dentro da página do treinamento também. Agora, nessa aula, eu vou apresentar o segundo C e vou entrar dentro da doutrina da justificação, ou seja, que é um subtópico da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então o objetivo aqui é apresentar e ministrar um conteúdo para você aprender mais sobre as doutrinas. Isso mesmo, conhecimento das doutrinas é muito importante para o professor da escola dominical, o pregador, aquele que quer ensinar na igreja. Ele precisa conhecer as doutrinas. Por isso o EBD em Foco criou essa metodologia e está ministrando esse treinamento, esse curso, ou seja, nós temos uma plataforma com vários cursos e um treinamento que é um treinamento um pouco mais intensivo, que tem o link para você clicar se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube. Na descrição do vídeo tem um link que você vai para a página conhecer mais sobre o treinamento. Nesse treinamento a gente se aprofunda nesse tema, né, e você conhece também a plataforma do EBD em Foco, onde tem vários cursos dentro desse tema, do tema dos 4 Cs e também, né, especificamente desse sobre conhecimento de doutrina. Então, lá dentro também da plataforma, onde você vai acessar aqui nesse link, né, se você estiver no YouTube, se você estiver dentro da plataforma, tudo bem, mas se você estiver aqui no YouTube, né, você vai clicar e lá vai ter um material para download dessa aula. Então, recomendo você ir lá baixar um slide em PowerPoint, né, sobre soteriologia, que você pode usar na sua igreja para ensinar sobre salvação e também para estudar sozinho e aprender. Por que é importante o professor da EBD, o pregador, o ensinador, o educador cristão, saber sobre as doutrinas bíblicas? É importante porque tudo que a gente ensina na igreja está relacionado às doutrinas. Você pode falar assim, mas se eu já li a Bíblia, se eu já tenho o primeiro C, que é o conhecimento bíblico, eu não já conheço as doutrinas, porque as doutrinas estão na Bíblia. Né? Ou seja, eu leio a Bíblia, eu conheço as doutrinas, as principais doutrinas, né, da igreja, da palavra de Deus, enfim, eu conheço as doutrinas. O problema é o seguinte, é que essas doutrinas estão na Bíblia, não estão de uma forma organizada, né? E os teólogos acharam por bem organizar, sistematizar. Então eles criaram, né, a teologia sistemática. Então aqui eu tenho, por exemplo, alguns livros de teologia sistemática. Esses livros aqui eles vão ter assim, uma organização das doutrinas, tipo teontologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, aí trindade, né? E assim vai, né? Soteriologia, né, a martiologia, e aí você vai ter esses temas de uma forma sistematizada, né, que a gente faz o seguinte: cristologia, eu pego Cristo em toda a Bíblia, Cristo de Gênesis a Apocalipse, então eu vou pegar todo o conteúdo da Bíblia que fala de Jesus Cristo, vou observar, analisar, estudar sobre Cristo, principalmente no Novo Testamento, e entender mais sobre Jesus Cristo, de forma geral. Então é sistematizado, eu pego um tema e estudo esse tema dentro da Bíblia. Tem também além da teologia sistemática, né, tem a maneira de você estudar as doutrinas dentro de cada livro da Bíblia. Então, a teologia bíblica, né, ou seja, no lugar de você estudar, por exemplo, Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse de forma misturada, vamos colocar assim, você estuda Jesus Cristo só em Gênesis, por exemplo. Né, a Deus só em Gênesis, o Espírito Santo só em Gênesis, aí assim vai. Né, então, você pode estudar dessa forma. É uma outra maneira de abordar. Nesse caso aqui, a gente aborda da forma da teologia sistemática. Então você vai aprender a estudar as doutrinas, né, da mesma metodologia da teologia sistemática. Certo? Então não vou me alongar muito para a gente entrar direto no conteúdo da aula. Então assista agora, a partir de agora, a aula sobre justificação. E acesse lá o link, entra no site, baixa o slide, vai ser muito bom para você e você vai conhecer também o nosso curso completo sobre os 4 Cs da educação cristã. A paz do Senhor! Nessa aula eu vou falar sobre justificação, o direito legal de estar diante de Deus. Então vamos entender o que é justificação. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele
considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencentes a nós, declara-nos justos à vista dele. Então esse termo justificação, Paulo pegou emprestado lá dos tribunais. Quando um juiz considerava alguém totalmente sem nenhum erro, sem nenhum crime, considerava ele justo. A partir de agora, sua ficha está limpa, você não tem mais nada na sua ficha. Você não tem mais nenhum erro. Você é considerado um homem justo. Então, trazendo para o Evangelho, justificação é o direito legal de nós estarmos diante de Deus. Ou seja, tem a ver com a lei. Ou seja, nós quebramos a lei de Deus, porém agora, mediante Cristo, Deus ele nos vê sem pecados. Porque os nossos pecados são lançados sobre Cristo e a vida de Cristo, de santidade de Cristo é lançada sobre nós. Então Deus ele nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. Vamos entender os elementos da justificação. Inclui uma declaração legal da parte de Deus. Então esses versículos aqui você vai ver isso. Pesquise na sua Bíblia, eu vou colocar um aqui, Gálatas 2:16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, Paulo ele fala lá em Gálatas muito sobre a questão da lei e da justificação. Então, pela lei ninguém vai ser justificado, porque o que nós fizemos foi o quê? Quebrar a lei. Nós quebramos a lei de Deus. Então, o que nós merecíamos era o quê? Condenação. Porém, mediante a fé em Cristo, nós somos justificados. Então, a justificação pela fé é o fato de nós termos aí o direito de estar diante de Deus, porque Deus declara isso. Ou seja, agora nós não somos mais condenados. Ou seja, limpou, acabou a condenação. Deus nos declara justo à vista dele. Então, o que a gente vê que se ele nos declara justo, significa que ele não vê mais pecado em nós. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Então a gente observa aqui que ele afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Então, diante de Deus, nós somos justos, mas não pelo nosso próprio esforço, mas por causa de Cristo. É como se Jesus fosse uma lupa. Ele entrasse na frente ali aos olhos de Deus e Deus olhasse para nós e antes dele ver nós, ele olhasse para Cristo. E aí é como se Cristo fosse uma lupa que filtrasse ali o pecado, né? O nosso pecado vinha e não passava, batia em Cristo, é como se nosso pecado viesse assim, batesse em Cristo, e ali Cristo pagar o preço do pecado, e aí reflete em Deus como santos. Ou seja, Deus nos vê através de Cristo como santos. Então, nossos pecados são apagados, mandados para longe de Deus. Então, o perdão dos pecados faz parte da justificação. Então, a justificação, ela é considerada ali quando nós somos livres da condenação do pecado. Deveríamos ser condenados, deveríamos ser lançados no inferno. Porém, nós somos livres dessa condenação. Ou seja, não somos mais condenados. Não somos mais condenados pelos nossos pecados, porque Cristo já pagou a pena. Isso é que nós temos que entender. Elementos da justificação. Deus pode nos declarar justos por causa de Cristo. Então é por causa dele. Não é por nosso próprio esforço, não é porque a gente fez isso ou aquilo, mas simplesmente por causa dele. Ele pagou o preço. Ele morreu na cruz. Ele fez tudo por nós. Então é por causa dos atos de Cristo, da vida de Cristo, que Deus nos declara justo. É inteiramente pela graça de Deus. Não tem como nós sermos salvos pelo nosso próprio esforço, é pela graça. É sem merecimento. Nós não merecemos. Graça salvífica aqui, não é mais graça comum. Graça salvífica é a graça que salva. Então é pela graça de Deus, simplesmente por essa graça é que nós alcançamos a salvação, favor não merecido. Deus nos justifica por meio da fé em Cristo. A fé em Cristo é a base da justificação. Nós temos que crer em Cristo. Nós temos que depositar a confiança da salvação em Cristo. Então não existe essa de que Jesus morreu por todos e todos estão salvos. É o universalismo. Né? Não, isso não existe. Para ser salvo tem que crer, tem que confiar em Cristo, tem que depositar a fé em Cristo.
próximo passo é a adoção. Só antes de falar da próxima aula, que é a ação da próxima aula, é que se Deus nos justificasse, perdoasse os nossos pecados e ficar só por isso, a salvação não seria completa. Tem que ter algo a mais. E esse algo a mais é quando nós nos tornamos parte da família de Deus. Então, primeiro ele nos regenerou, aí depois ele nos converteu, ou seja, através da fé e do arrependimento, nós somos convertidos, abandonamos o pecado, depois nós somos justificados. Eu coloco assim um depois do outro, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Nós somos justificados, ou seja, nós não somos mais condenados, e agora, para que a salvação seja completa, nós temos que ser adotados por Deus. Então, é um assunto da próxima aula.